As bandeiras têm uma história longa e fascinante. Elas datam de milhares de anos atrás. Civilizações antigas como o Egito e a China usavam as primeiras bandeiras. Essas primeiras bandeiras não eram como as que vemos hoje. Eram simples estandartes. Esses estandartes eram presos a mastros. Essas primeiras bandeiras tinham propósitos importantes. Elas ajudavam a identificar exércitos no campo de batalha. Elas também agiam como símbolos de poder. Imagine um campo de batalha com milhares de soldados. As bandeiras ajudavam os comandantes a dirigir suas tropas. Elas também infundiam medo no inimigo. Na China antiga, as bandeiras eram feitas de seda. Elas eram frequentemente decoradas com dragões e outras criaturas míticas. Esses símbolos tinham um significado profundo. Eles representavam o imperador e a força do império. Desde esses primórdios, as bandeiras evoluíram ao longo dos séculos. Elas se tornaram mais complexas e sofisticadas. Mas seu propósito principal permaneceu o mesmo. O período medieval viu as bandeiras serem usadas extensivamente na guerra. Um dos exemplos mais significativos são as cruzadas. Essas guerras religiosas viram exércitos cristãos da Europa viajarem para o Oriente Médio. Eles lutaram para capturar a Terra Santa dos muçulmanos. Os exércitos cristãos se reuniam sob bandeiras com o sinal da cruz. Essas bandeiras serviam como símbolos de sua fé. Eles também ajudavam a distinguir amigos de inimigos no caos da batalha. Diferentes ordens de cavaleiros carregavam suas próprias bandeiras únicas. Essas bandeiras frequentemente apresentavam símbolos e cores heráldicos. As cruzadas foram uma época de grande fervor religioso. As bandeiras se tornaram poderosos símbolos desse fervor. Elas representavam os ideais pelos quais os cavaleiros lutavam. A visão de uma bandeira tremulando ao vento podia inspirar coragem nos corações de soldados cansados. O século XVII marcou um ponto de virada na história das bandeiras. Foi durante esse período que o conceito de Estado-nação começou a surgir. Com a ascensão das nações, surgiu a necessidade de novos símbolos de identidade. As bandeiras supriram essa necessidade perfeitamente. As potências europeias, explorando e colonizando novas terras, carregavam suas bandeiras pelo mundo. Essas bandeiras representavam não apenas os monarcas, mas as próprias nações. As bandeiras da Espanha, Portugal, Inglaterra e França tremulavam sobre vastos territórios. Elas simbolizavam o crescente poder e influência dessas nações. O design das bandeiras também se tornou mais sofisticado durante esse período. As bandeiras começaram a incorporar uma gama mais ampla de cores, símbolos e designs. Esses elementos frequentemente refletiam a história, a cultura e os valores das nações que representavam. As bandeiras não eram mais apenas simples estandartes. Elas estavam evoluindo para representações visuais poderosas da identidade nacional. O século XVIII foi uma época de grande agitação e revolução. Da Revolução Americana à Revolução Francesa, as pessoas se levantaram para desafiar a ordem existente. As bandeiras desempenharam um papel fundamental nessas revoluções. Os colonos americanos, lutando pela independência da Grã-Bretanha, se uniram sob uma nova bandeira. As estrelas e listras representavam sua unidade e determinação de se libertar do domínio colonial. A Revolução Francesa deu origem à icônica bandeira tricolor. Esta bandeira, com suas faixas verticais de azul, branco e vermelho, simbolizava os ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade. As bandeiras durante este período não eram apenas símbolos das próprias revoluções. Elas também representavam as esperanças e aspirações das pessoas que lutavam por mudança. Essas bandeiras se tornaram poderosos pontos de encontro para movimentos revolucionários. Seção 5. A Union Jack, uma tapeçaria da história. Poucas bandeiras são tão instantaneamente reconhecíveis quanto a Union Jack, a bandeira nacional do Reino Unido. Esta bandeira, com seu design arrojado em vermelho, branco e azul, representando a união da Inglaterra, Escócia e Irlanda. A Union Jack testemunhou eventos significativos da história britânica, da ascensão e queda de impérios. Hoje, a Union Jack continua sendo um poderoso símbolo da identidade britânica. Seção 6. Sol nascente
Nação emergente. A bandeira japonesa. A bandeira japonesa, conhecida como Inomaru, ou Círculo do Sol, é um símbolo marcante da história e identidade cultural do Japão. Seu design simples, mas poderoso, um disco vermelho carmesim representando o Sol em um fundo branco, é impregnado de simbolismo e significado. O sol tem um significado imenso na cultura japonesa, frequentemente associado à mítica deusa do sol Amaterasu, de quem se acredita que a família imperial descende. O disco vermelho na bandeira representa o calor, a energia e as propriedades vitais do sol, enquanto o fundo branco simboliza pureza, honestidade e integridade. A história do Hinomaru remonta a séculos atrás, com exemplos iniciais do design aparecendo em bandeiras e estandartes usados por clãs samurais. Sua adoção formal como bandeira nacional ocorreu em 1870, coincidindo com o período de rápida modernização e emergência do Japão como uma potência global. Seção 7. Um arco-íris de unidade. A bandeira sul-africana. A bandeira sul-africana, com suas cores vibrantes e design único, é um poderoso símbolo de unidade, reconciliação e triunfo sobre o apartheid. Adotada em 1994, após o fim do apartheid, a bandeira representa uma nova era para a África do Sul, incorporando as esperanças e aspirações de uma nação renascida. O design da bandeira é rico em simbolismo. A forma de iku, formada pela convergência de vermelho, verde e dourado, representa a união de diferentes culturas e etnias em uma nação unificada. O verde simboliza a fertilidade e a esperança da terra, enquanto o dourado representa a riqueza mineral do país. Preto, branco, azul, vermelho e amarelo representam os vários povos da África do Sul e sua coexistência harmoniosa. Seção 8. Além das cores e símbolos. A essência de uma bandeira. As bandeiras são mais do que apenas pedaços de pano. São símbolos poderosos que evocam emoções profundas, representando identidade nacional, herança cultural e valores compartilhados. As cores e símbolos em uma bandeira geralmente têm um significado profundo, refletindo a história, geografia, cultura ou crenças das pessoas que representam. Por exemplo, a cor verde frequentemente representa fertilidade, esperança ou o Islã, enquanto o azul pode simbolizar paz, o mar ou o céu. As bandeiras servem como poderosos pontos de encontro, unindo pessoas sob um símbolo comum. Elas inspiram patriotismo, lealdade e um senso de pertencimento. São uma lembrança de valores compartilhados, história e identidade nacional. Seção 9. O que sua bandeira diz sobre você? As bandeiras não são apenas símbolos de nações. Elas também podem representar regiões, organizações e até indivíduos. Pense nas bandeiras que você encontra em sua vida diária. A bandeira do seu estado, a bandeira da sua escola, ou até mesmo a bandeira do seu time esportivo favorito. Cada uma dessas bandeiras carrega seu próprio conjunto de significados e associações. Elas representam um senso de pertencimento, valores compartilhados e uma identidade comum. Seção 10. Do campo de batalha à alma. O poder duradouro das bandeiras. As bandeiras percorreram um longo caminho desde suas origens humildes, como simples marcadores de campo de batalha. Elas evoluíram para símbolos poderosos de identidade nacional, herança cultural e valores compartilhados. As bandeiras contam histórias. Elas falam de história, luta, triunfo e esperança. Elas representam o desejo humano duradouro de pertencimento, identidade e um senso de lugar no mundo. Seção 11. Fique ligado. Um vislumbre do mundo das moedas. Agora que exploramos o fascinante mundo das bandeiras, junte-se a nós na próxima vez, quando nos aprofundaremos em outro aspecto cativante da história e cultura humana, as moedas. De antigos sistemas de permuta à moeda moderna, descobriremos as histórias por trás desses objetos pequenos, mas poderosos, que desempenharam um papel fundamental na formação das civilizações por milênios.